Podcast Compreendedor, com Letícia Franco. Sejam bem-vindos ao podcast Compreendedor, o podcast que facilita o entendimento da dor através da ciência acessível. E sejam bem-vindos à segunda temporada, agora em vídeo, em parceria com a UFSCar e com o curso de especialização em dor. Então, nada mais justo do que a gente começar essa nossa segunda temporada recebendo aqui os coordenadores do curso de especialização interdisciplinar em dor da UFSCar, o professor Fernando Vassilceac, o vulgo Zé, e a professora Karina Gramani Sai, não é Sei, como ela me disse. E eu queria que vocês me contassem um pouquinho mais sobre o curso. Eu fiz parte, formei pela 7ª turma da especialização. Também tem alguma coisinha para contar, mas eu queria ouvir de vocês. Do porquê um curso de dor, primeiro, assim. Bom, Letícia, é um prazer estar aqui nessa segunda temporada, ainda mais sabendo que isso é fruto, né, de um trabalho de conclusão de curso, da especialização. Acho que a gente tem um desafio em todas as profissões da saúde e da área social, que a gente não tem, infelizmente, implementado nos cursos de graduação o currículo de dor. O que a gente imagina que cada profissional, tanto da área da saúde como social, precisa ter de conhecimento de dor para que a gente possa atender adequadamente o nosso paciente. Então, visto essa carência na nossa graduação, a gente precisa correr atrás, né, desse conteúdo, e essa especialização ela vem um pouquinho para isso, mas eu acho que ela tem um olhar ainda mais ampliado com a interdisciplinaridade. É interessante comentar, Letícia, e antes de eu falar, queria agradecer pelo convite, principalmente pela parceria de a gente estar gravando juntos essa segunda temporada. Mas acho que é interessante a gente começar e falar um pouco das nossas referências, né? Então, eu e a Karina, um tempinho atrás, lá em 2013, 2006, a gente fez parte aqui na Universidade Federal de São Carlos da Liga da Dor, numa Liga Acadêmica da Dor. Um casal de professores que são até hoje as nossas referências acadêmicas e também na universidade, né? O professor Carlos Castro e sua esposa Maria Tereza, onde eles desenvolveram essa liga acadêmica durante esse período que a gente estava na universidade, na graduação e na pós-graduação. E a partir daí a gente começou também a ter esses elementos, né? Como se fosse uma semente mesmo plantada lá atrás, para a gente desenvolver esse curso. Então, paralelamente para essa demanda técnica que a Karina trouxe muito bem, nós também temos esse histórico já na Universidade Federal de São Carlos, que aí no papel de professores e docentes, que eu e a Karina agora estamos, a gente conseguiu promover isso para formar um curso de especialização. Vocês começaram a ampliar ali, saíram da Liga de Dor, assim, para criar uma super liga de dor, né? Um curso que abrangesse todas essas disciplinas e todas essas profissões, que tem a possibilidade, que tem contato com a dor diariamente e que, enquanto base teórica, não tem uma formação muito sólida em dor, né? Eu posso falar isso vindo da medicina, onde a gente tem dor muitas vezes como um sintoma, né? Não muito como uma matéria, né? A gente até tinha na minha faculdade uma liga de dor, né? Eu não participava, curiosamente eu não participava, eu era do pessoal da neuro, da psiquiatria, não participava da Liga de Dor, mas já existia, já se falava um pouco, mas era muito para as pessoas que tinham interesse naquela área. Não era tanto uma coisa... Eu lembro muito de estudar dor no meu primeiro ano, quando a gente falava das básicas, assim, para estudar inflamação, por exemplo, dentro de um sintoma. Não enquanto uma especialidade, enquanto praticamente como uma doença, né? Que hoje a gente sai da ideia de dor como um sintoma e a gente entra nessa dor como doença no próprio CID-11, né? Como a dor como a própria doença. Mas a Karina também fala uma coisa muito legal da dor como um quinto sinal vital. Você quer falar um pouquinho disso? Eu acho que isso é muito importante o que você está dizendo. Eu vou falar três coisas rápidas, tá, professor? Não fica preocupado. Mas, primeiro, acho que o histórico anterior que o Zé traz, a gente teve a oportunidade de ter 2 professores e multiprofissionais, porque era um fisioterapeuta e uma enfermeira, então a gente tinha um olhar diferenciado para dor na graduação. Mas isso não pode ser também do interesse do professor com a sua proximidade na disciplina. Isso tem que ser geral mesmo. Então, acho que a gente teve a grata oportunidade de ter isso durante a graduação, com a Liga da Dor, com um estágio, onde a gente tinha um horário específico dentro do nosso estágio para o paciente de dor crônica. Então, eu acho que vem dizer isso. Olha, não pode ficar só do interesse do professor.
Outra coisa importante que você traz ó, durante a minha graduação, eu não tinha um olhar para dor. Eu estava dentro da liga da geriatria, eu estava dentro da liga da neurologia, eu estava dentro da liga do esporte. E eu acho que uma coisa que a gente sempre traz é que talvez durante a graduação a gente fica tão preocupado com algumas especialidades e a gente não entende que a dor vai estar presente independente do serviço ou da especialidade que eu vou seguir, né? Então, ela vai estar presente na saúde da família, ela vai estar presente na UTI, na unidade de terapia intensiva, no esporte, na pediatria, na saúde da mulher. E eu acho que, como a gente não tem esse decorrer da dor na universidade, a gente só se dá conta disso quando a gente já é formado, já se especializou em alguma área, porque a maioria, né, sai da formação generalista para se especializar, e aí a gente se depara que a queixa mais prevalente na nossa atuação profissional é a dor, e que deveria nos unir, né, enquanto profissão. Então, acho que é isso que a gente tenta um pouquinho. E a dor, como quinto sinal vital, ela não é nova, né? Na verdade, a Sociedade Americana, desde 96, já fala, olha, precisamos avaliar a dor. E a gente tem uma compreensão de que avaliar a dor é complexo, que avaliar a dor é difícil, que avaliar a dor vai levar tempo, mas na verdade não. Né? A gente tem 5, 6 perguntinhas norteadoras que, se fosse implementado em todo o serviço, em qualquer nível de atenção, desde o primário ao terciário, nos ajudaria muito, né, a todos os profissionais a tratar adequadamente essa pessoa. Então, assim, o quinto sinal vital já está aí há muito tempo, né? E a gente se preocupa com a frequência cardíaca, com a frequência respiratória, com a pressão arterial, com temperatura, e a gente esquece que a dor deveria estar ali sendo mensurada constantemente em cada serviço, né, para uma qualidade do atendimento do paciente, para a dignidade desse paciente, e também em casos muito difíceis e complexos, né, de diagnósticos muito difíceis, o que a gente vê é que o paciente muitas vezes, claro que tem um impacto com o diagnóstico, mas ele tem mais medo do sofrimento e da dor que ele vai ter com essa condição, do que propriamente dito com a doença. E se a gente tiver, então, esse olhar para a dor a cada dia, podendo a cada dia não entender que isso é normal com a doença, isso é normal com a idade. Não é normal, a gente tem o que fazer e a gente tem que se indignar a cada dia que o nosso paciente não está ali para sofrer, que a gente tem o que fazer enquanto equipe. Então, eu acho que a especialização vem um pouquinho disso, sabe? Da gente encontrar no dia a dia e entender que a dor está em todas as áreas. Então, eu brinco na primeira aula da especialização que é isso, independente de qual é a sua área de maior atuação, a dor, ela tá ali como queixa principal. E muitas vezes a gente não foi formado para isso. É importante falar também, Letícia, que o papel da pós-graduação, né, nesse processo que a Karine elenca, né, ela é um processo de uma formação continuada, né? Então a gente, sim, às vezes vai ter uma experiência limitada na graduação, mas porque está alinhada às diretrizes curriculares dos cursos de graduação, né? E é um processo que não é finito, né? Então ele não se interrompe e se encerra na graduação. Então, a pós-graduação realmente ela vem para fundamentar o processo formativo perene, o processo formativo continuado. Aí o que a gente tenta fazer é oportunizar esse processo com um curso de especialização voltado realmente por uma disciplina, por uma temática única, que é a dor crônica, que naturalmente, como você já observou, ela não acaba sendo abordada na formação da graduação. Então, a especialização vem para complementar naturalmente isso e direcionar essas ações. E é engraçado que a gente está falando da importância da dor, né, para os profissionais. E às vezes você fala, você trabalha, esse olhar é tão direcionado da dor dentro de algo, né? Então, dentro de uma doença, dentro de uma especialidade, dentro de algo específico, que às vezes quando eu falo, você trabalha com o quê? Eu falo, eu trabalho com dor. Mas dor de quê? Com dor? Não, mas como assim com dor? Eu falei, com dor? E assim, aí as pessoas, mas eu não tô entendendo. Eu falei, não, é dor mesmo, é isso aí. Não é só o sintoma dor dentro de algo. É a pessoa com dor que chega até mim pra
tratar todos os aspectos envolvidos dentro daquela entidade dor, né? Mas as pessoas também não entendem muito bem, às vezes, o que faz um profissional da dor, né? Porque fica um pouco dessa sensação de, não, mas espera, dor é um sintoma, dor tá dentro de algo, não... E aí a gente até sai um pouco disso, né? Quando a gente começa agora no CID-11 ter esse reconhecimento mesmo de dor enquanto doença, né? E aí a gente praticamente começou a falar um pouco desses conteúdos mais básicos, que acho que são os módulos que vêm do curso. Como que esse curso é estruturado dentro dos módulos, como que vocês pensaram esse currículo também do curso. Hoje a nossa principal referência realmente é o currículo interprofissional da Sociedade Internacional para o Estudo da Dor. Então, como você bem observou do CID-11, né, eu acho que se apropriar da dor crônica como uma temática única foi um papel muito pertinente que as associações de classe, né, e as sociedades científicas fizeram, né? E aí a gente foi buscar a nossa principal referência, que é uma referência internacional, e reuniu forças-tarefas de diferentes países, diferentes continentes, para propor currículos para as diferentes profissões da área da saúde. E um desses currículos que foi proposto foi o currículo interprofissional para a formação em dor crônica. E nesse currículo, e coincidentemente ele está alinhado aos módulos do nosso curso, né, ele possui 4 elementos principais, né, que é a natureza multidimensional da dor, onde o nosso aluno obrigatoriamente tem que entender todos os elementos da dor crônica de uma forma multifatorial e não voltada somente a uma única especialidade. O segundo tópico, que é o nosso módulo, que são ferramentas e medidas de avaliação. Então, como profissional, saber interpretar e saber avaliar esse paciente e a sua queixa. O terceiro módulo, elemento, é o manejo da dor crônica. Então, a partir realmente dos elementos da compreensão da dor e da sua avaliação, saber realmente como determinar um plano terapêutico, como estabelecer as metas adequadas em conjunto com esse paciente e realmente implementá-las. E o último módulo, que são as condições clínicas especiais, realmente entender que há várias particularidades dentro da área da saúde, dentro da manifestação, e que cada indivíduo reporta isso de uma forma. Então, são esses 4 elementos que a IASP chama de Core Pain, né, que é o núcleo da formação em dor, que a gente aplica hoje nos nossos módulos da nossa especialização. E daí uma especialização interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Acho que essa é uma pergunta muito recorrente para a gente, e talvez a gente não tenha também essa compreensão, porque somos formados nas caixinhas e não temos muitos espaços durante a graduação de compartilhar, né? Atender o paciente junto. O interdisciplinar, ele vem de uma cooperação, não há uma hierarquia entre as profissões, né? Mas há uma busca por uma linguagem comum, né, da dor em si, da compreensão dessa multidimensionalidade da dor, e também um esforço de cada profissional de reduzir essas barreiras entre as nossas formações para que a gente realmente consiga uma atenção integral. A gente fala muito hoje em dia de atenção integral, né, de atendimento na integralidade do paciente, mas é realmente só de uma forma interdisciplinar que a gente consegue olhar o indivíduo como um todo, né, e reduzir essa barreira que existe para um atendimento adequado. Então, eu acho que o interdisciplinar, ele tira também a gente da nossa zona de conforto, da nossa formação inicial e básica, né? Porque faz com que a gente tenha um olhar para a outra profissão e conecte isso para que a gente possa atingir um melhor resultado para o nosso paciente. Isso não é fácil, né? Então, a gente tem pessoas na graduação que iniciam um curso que nunca realmente estudaram a dor, mas a gente também tem a grata, né, possibilidade de receber muitas pessoas que têm formações dentro da sua área muito profundas de técnicas para o atendimento de dor. E mesmo essas pessoas super qualificadas para o atendimento da dor, elas buscam uma especialização interdisciplinar, porque no contexto dela da dor, ela já entendeu que a integralidade não vai ser feita sozinha e que a dor crônica exige que a gente conheça o outro e que a gente fomente essa comunicação interprofissional. Um aspecto interessante do nosso aluno, quando ele chega para nós, o nosso curso,
é natural ele querer validar os seus processos de trabalho, os seus procedimentos dentro da sua área, porque essa é a formação dele. Mas a nossa, não só expectativa, mas compromisso com o nosso curso é realmente formar ele de forma interdisciplinar, que ao longo do percurso do curso, ele desenvolva propriedades para entender a interdisciplinaridade, entender, né, em que momentos que ele vai ter que trabalhar com a sua especialidade, que momentos que é o outro colega que vai ter que trabalhar e, principalmente, em que momentos que tem que se trabalhar juntos, discutindo metas juntos, procedimentos juntos, pensando na melhora clínica do paciente. Eu posso falar um pouquinho como especializanda, né? Assim, eu escolhi por ser interdisciplinar, de fato, por já vir de uma vivência muito médica, não biocentrada, né? Não biocentrada porque, assim, eu já tinha uma visão um pouco mais da medicina de família, desse olhar do método clínico centrado na pessoa, desse biopsicossocial, vem de uma formação mesmo, a minha própria base de formação na faculdade já era biopsicossocial. Mas eu optei pela interdisciplinar para entender também um pouco do que os meus colegas fazem no tratamento da dor. Porque o que eu faço, eu entendo o que eu faço, lógico, a gente precisa aprimorar, a gente precisa basear em ciência, mas o que os meus colegas fazem? Como que eles podem colaborar comigo nesse processo? Paciente de dor não é um paciente que a gente dá conta sozinho e nunca vai dar. E quem achar que vai conseguir dar conta de um paciente de dor sozinho, esqueça, sai da profissão dor, porque não vai dar conta desse paciente de dor sozinho. Então, ali, para mim, essa interdisciplinaridade fazia muito sentido nas discussões. A gente teve uma turma excelente aqui, deixar um abraço para a 7ª turma, porque foi uma turma excelente. A gente conseguia ter discussões muito ricas, mas, claro, dentro também da sua profissão. Cada um dentro da sua profissão, dentro da sua limitação técnica, mas até para a gente entender que existem limitações técnicas que não são nossas, que até aqui eu posso ir. Daqui para frente é o meu colega. Mas eu também preciso saber o que meu colega faz, não para eu fazer o que meu colega vai fazer, mas para eu garantir que meu paciente esteja na mão de um bom colega, né? Assim, para ter essa troca, para eu conseguir entender, saber o que é mais baseado em evidência atualmente. Então, assim, a interdisciplinaridade também, e o curso me trouxe muito isso. Essa visão de ter dia de olhar e falar assim, tá, daqui eu não vou fazer nada hoje, mas beleza, eu sei que os meus colegas vão usar, e se algum paciente meu precisar chegar para mim e falar, ó, fiz isso, eu falar, não, tá bom. Aqui eu sei que você tá bem protegido, sabe? Tá bem assistido. Então, a interdisciplinaridade traz muito pra gente essa troca, coloca o paciente no centro e também nos dá ferramentas para poder saber com os profissionais com os quais a gente está trabalhando também. Assim, acho que para todo mundo entender o papel de cada um dentro daquele cenário e entender que sozinho a gente não trata um paciente de dor. A interdisciplinaridade, ela não concorre com a especialidade, ela complementa. E ao longo desses 10 anos que eu e a Karina coordenamos esse curso, a gente acho que tem elementos realmente para afirmar que o pioneirismo do nosso curso está realmente fundamentado em criar esse ambiente seguro, esse ambiente técnico com evidência científica para os profissionais discutirem realmente as diferentes condições clínicas, se posicionarem frente à sua especialidade, mas também, como você bem observou, se posicionarem junto com os colegas, né? Atuando junto, recuando ou avançando, a depender do plano terapêutico. Então, pela sua fala, Letícia, acho que a gente realmente teve êxito na sua formação e você cumpriu com o objetivo. Então, não pode dizer que eu não tirei 10 no TCC. 9.9, tá bom, né? 9.9, Dá pra não, passar. tá bom, tá. Mas eu acho assim, concordo com o Zé. Te ouvir só deixa. Dá, né, Zé? Dá para validar o diploma dela, né? Então, nosso especialista interdisciplinar em dor, eu acho, o Lê, que mostra isso. O profissional que vem procurar especialização, ele, durante a sua prática clínica, já teve esse desafio diário de não se sentir preparado para todos os casos, resolutivo em todos os casos. O que eu faço? Eu não estou dando conta. Então, a gente ouve muito isso. Eu não estou dando conta de atender esse paciente.
mas eu acho que ele já tem uma diferença, que é isso, é reconhecer a necessidade que eu preciso da complementação dos saberes. Então, um especialista interdisciplinar, ele reconhece que a gente precisa ter um linguajar comum do conhecimento da dor, mas que eu preciso complementar os saberes para que eu possa atender de uma maneira adequada. Isso independente se eu estou num serviço público ou num serviço privado. Eu vou ter que criar essa rede. E claro que quando a gente tem pessoas que já têm o conhecimento da dor e que falam a mesma comunicação, que entendem como que essa dimensão da dor precisa ser tratada, que vai ter o paciente que tem mais a área biológica mais forte, mas vai ter o paciente em que a dor se torna recorrente, com recidivas por causa do psicossocial. Quando a gente tem esse linguajar comum, é mais fácil eu buscar o complemento, né, de uma terapia para que eu possa ajudar esse paciente. Então, acho que reconhecer a complementação desse saber, eu acho que é o diferencial de um especialista interdisciplinar. Porque é isso, ele não vai diminuir em nenhuma forma a especialidade que você tem ou a técnica super qualificada que você tem na sua formação. Mas ele vai te tornar uma pessoa mais receptiva para a equipe e, mais do que isso, entender o poder da comunicação para o paciente, né? Eu acho que o grande desafio nosso é entender a comunicação para esse paciente, né? Então, a gente atende o paciente, avalia o paciente e juntos, no mesmo formato, com os mesmos instrumentos, porque a dor, ela é interdisciplinar, então a gente aprende essa avaliação inicial junto, e depois eu, como fisioterapeuta, vou fazer minha avaliação, você como médica, a psicólogo, o gerontólogo, os diversos profissionais vão fazer suas avaliações específicas, mas a gente tem um linguajar comum para entendimento dessa dor, né? Eu acho que isso é importante. E esse profissional que procura a gente, e é um especialista em dor, como a que vos fala conosco, eu acho que ele tem essa disposição de saber, de não se incomodar, quando eu, que não sou da sua profissão, te pergunto, mas por que essa conduta? Por que você está oferecendo isso para o seu paciente? Não há esse incômodo de conversar com a outra profissão, porque a gente não se sente ameaçado de explicar a minha conduta quantas vezes for possível para outro profissional, para que a gente possa harmonizar as nossas condutas em prol dos planos terapêuticos para a dor desse paciente. Então, a gente sai dessa zona de conforto por causa disso. Eu vou explicar minha conduta e detalhar porque eu sou fisioterapeuta, né? O profissional da educação física não tem obrigação de me entender, o psicólogo não tem a minha formação nem na mesma área, mas ele tem que entender o que eu estou fazendo para que a gente possa somar esforços. E quando a gente sai desse lugar de que sou eu que entendo a minha profissão e o outro nunca vai entender, a gente consegue se comunicar melhor, né, e integrar as terapias, né? E isso quem ganha é o paciente. Eu acho que a gente sempre fala na clínica da dor que a gente não faz nada de excepcional, mas a gente entra junto para avaliar, né, em duplas, em trios, e isso é um diferencial, porque eu sei que eu tô junto com um profissional de formação diferente da minha, mas a gente vai conseguir avaliar a dor. E depois cada um vai traçar dentro da sua profissão a sua conduta terapêutica. Mas a gente entendeu junto a dor. A gente entendeu em que momento esse paciente está, o que para ele são barreiras, o que piora a dor dele, o que melhora. E aí, junto é muito mais fácil, né? Então, assim, eu acho que é esse o entendimento que a especialização interdisciplinar tem. Porque a IASP, ela tem o seu currículo para cada formação, né? Do fisioterapeuta, do médico, do serviço social, mas ela também diz assim, ó, todo mundo que tem uma formação específica na sua área precisa desse olhar junto e integral. E aí, por isso, de uma especialização interdisciplinar. Cada um precisa saber isso aqui, mas todos juntos precisam saber isso aqui, né? E fica muito mais fácil para o paciente entender. Para não ficar... Eu acho que eu vejo muito isso na prática clínica, que é o paciente que passou por diversas profissões ou diversos profissionais e cada um falou uma coisa. Não pode andar, não pode agachar, agora pode, agora não pode. Agora toma um remédio, agora o remédio faz mal. E acho que quando a gente tem uma formação inter, em que a gente passa a entender e trazer esses profissionais que fazem parte desse cuidado do paciente junto, o paciente não fica perdido. Porque tá todo mundo falando a mesma coisa,
né? O paciente, ele tá ouvindo todos os profissionais soarem numa voz só, porque senão ele fica perdido mesmo, ele fica perdido, bem perdido, né? Inclusive. E o nosso compromisso com a formação, Letícia, eu acho que você trouxe um exemplo muito interessante, que a gente também não traz a obrigatoriedade do nosso especialista em montar uma equipe grande, uma equipe com várias profissões. Eu acho que o objetivo, como você bem relatou, é ele sair formado no nosso curso com essa vivência, de entender realmente que o manejo da dor crônica vai requerer para mais de um profissional para além da sua formação. E muitas vezes não vai conseguir iniciar um serviço, seja na saúde pública ou na saúde suplementar, com uma equipe grande, com uma equipe de todas as áreas que ele gostaria. Mas só iniciando um processo de comunicação com seus pares, né? Ou, por exemplo, por onde esse paciente circulou no seu percurso terapêutico, já começa a ter um movimento, né, interdisciplinar. E, naturalmente, a partir daí, articular. Quanto mais proximidade, quanto mais articulação, que aí sim vai relatar uma melhor conduta do caso. E outra coisa, assim, o especialista interdisciplinar, além dele, né, se comunicar melhor com os outros profissionais, ele não atrapalha a conduta de outro profissional, né? A gente tá no serviço do SUS, a gente trabalha muito em equipe, a gente tem a equipe disponível, mas a gente tem essa, mas e aí, eu trabalho no meu consultório sozinho, mas a sua compreensão, né, do tratamento correto, de todas as dimensões da dor e o que é do outro profissional, te ajuda a não atrapalhar crenças, né? Não atrapalhar o entendimento do paciente desse momento que ele tá e o que o outro ofereceu e criar mais crenças erradas no paciente, né? Então, não é se doer para, a dor é da sua cabeça. Então, se todo mundo tivesse esse linguajar e conhecimento comum da dor, já não atrapalharia a conduta do outro profissional. E eu acho que isso é o mais importante. Então, eu, como fisioterapeuta, eu vou trabalhar o movimento, eu vou trabalhar a função, mas eu não vou me assustar quando o meu paciente chega com um psicotrópico. Mas como assim, eu vou entender a conduta e vou poder, inclusive, orientar, acalmar meu paciente. E isso é uma prescrição médica, né? O psicólogo, quando o paciente chegar com medo do movimento, ele vai entender que o trabalho dele como psicólogo e junto com a físio e a terapia ocupacional é conjunto para a gente trabalhar essa cinesiofobia, né? Então, se somam as condutas e elas acabam não conflitando entre si para prejuízo do resultado do paciente. Então, eu acho que isso ajuda muito, eu entender e para eu buscar também. Eu estou na minha clínica de fisioterapia, eu entendo que a situação do meu paciente é mais complexa e eu sei que eu vou dar o melhor da minha conduta, mas ele não vai resolver isso sozinho. Então, eu consigo encaminhar para o médico para melhor avaliação, eu posso caminhar para o psicólogo. Eu acho que isso é o mais importante do conhecimento interdisciplinar em dor, se eu trabalho sozinho no meu consultório. É eu saber que meu paciente precisa, além da minha boa conduta, de um atendimento de outro profissional e eu vou dar essa orientação para o meu paciente. E aí? Agora eu tô a fim de fazer especialização de novo. Mas eu quero conhecer um pouquinho mais do conteúdo programático. Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do conteúdo programático, você falou um pouco dos módulos, que são 4 módulos. Mas se a gente pudesse entender um pouco mais desses módulos, assim, falou da natureza da dor, da avaliação, queria que vocês falassem um pouco mais dos módulos, até para a gente poder ter mais especialistas interdisciplinares em dor pela UFSCar. Vamos lá. Acho que é importante, partindo da natureza interdisciplinar, né? E é uma expectativa que a gente tem que ser coerente com o nosso aluno, nós não vamos instrumentalizar esse aluno para uma técnica ou um procedimento específico de alguma profissão. Então, toda a trajetória do curso que ele vai ter com a gente, realmente é de um domínio comum, de um domínio interdisciplinar. Então, por exemplo, no módulo inicial que a gente trabalha com a natureza multidimensional da dor, realmente é entender todo o arcabouço teórico, né, como por exemplo a neurofisiologia da dor, que realmente é o ponto de partida para a compreensão. E entender
por exemplo, no módulo 2, que são medidas e ferramentas de avaliação, quais são os diferentes questionários, os diferentes testes que ele pode aplicar e que são adequados à sua rotina clínica, né? Quando a gente avança para o terceiro módulo, que é o módulo do manejo da dor, é como ele estabelecer as metas e os planos terapêuticos frente a ferramentas de gestão, frente a ferramentas do próprio autocuidado e também frente às ferramentas do que a gente trabalha muito no nosso curso, que é da educação baseada em neurociência da dor, né? Então a gente começa a trazer esses elementos, né, de forma perene nesses módulos, para aí, por fim, concluir no nosso último módulo, que são das condições clínicas específicas, por exemplo, fibromialgia, cefaleia, onde ele vai entender dessa condição clínica e resgatar todo o repertório teórico que ele exercitou ao longo do curso para as condições, para a discussão de caso. E aí a gente culmina todo o curso com as nossas simulações, né? Então a gente culmina também com conteúdo prático, onde ele reúne todo esse arcabouço teórico e aplica com o seu time interdisciplinar, que são os nossos alunos, nos nossos pacientes simulados. E aí a gente faz o encerramento do curso. Eu acho que um diferencial também que muitos não tiveram durante a sua formação é essa prática simulada, né? Então a gente tem um respeito muito grande pelo nosso paciente, do que a gente vai fazer com o paciente, a gente já sabe fazer e sabe fazer bem feito. Então a prática simulada, claro que é um ambiente controlado, mas é justamente para a gente treinar, tirar as dúvidas e se aperfeiçoar para que na hora que a gente chegue para o atendimento do paciente, eu já sei o que eu vou fazer. Claro que eu vou conhecer, né, a subjetividade desse indivíduo, mas a técnica, o que eu vou fazer, o manejo da educação em dor, eu já tenho isso muito bem treinado. Então, acho que esse é um diferencial que a gente tem. Então, a preocupação do treino da avaliação da dor, a preocupação do treino da educação em dor, né, eu acho que isso é muito forte no nosso curso. A gente tem algumas aulas também que já são divididas, né, entre dor lombar, dor no esporte, dor na pessoa idosa. A gente já tem 2 professores de diferentes profissões que estão junto, repassando esse conteúdo para os alunos. E eu acho que um método síncrono também, aonde eu tenho a oportunidade de conversar com esse professor, com esse docente, de dividir a minha prática clínica e as minhas dúvidas, de ouvir as atualizações. Então, acho que isso é muito importante. Mas, Karina, tem professor que é desde a primeira turma? Tem, mas uma aula é diferente da outra, porque eu tenho muito orgulho do nosso corpo docente e eles atualizam. Cada turma a gente tem atualização para esse profissional clínico de uma forma muito constante. E eu acho que o síncrono permite isso, né? Eu posso dizer qual é a minha dúvida, qual é o meu desafio diário, e esse professor, além de passar o conteúdo e os últimos consensos, as últimas diretrizes, ele vai estar lá para discutir como que é esse melhor manejo, e a turma pode interagir. Então, Karina, o que é o interdisciplinar? Imagina 18 meses, uma sala com vários profissionais, a cada aula, a cada final de semana, tendo a oportunidade de discutir, de treinar e de compartilhar juntos a interdisciplinaridade. Cada aula a gente tem essa oportunidade de ouvir diferentes profissões, de um colega ajudar o outro. E é isso que a gente vê muito entre, né, a turma dos especialistas. Eles se tornam muito amigos de profissão no sentido de discutir esse paciente. Eu acho que isso é um ganho real a cada aula, né? A gente vivencia o interdisciplinar no modelo online de aula, mas que o síncrono permite isso. E mais um diferencial do nosso curso, Letícia, que é muito interessante discutir sobre ele, né? Que é o trabalho de conclusão de curso, né? E, naturalmente, pelo seu nome, dá trabalho, né? Só que... E muita gente não quer fazer. E muita gente não quer fazer. Então, é importante realmente a gente comentar que é um diferencial do nosso curso, é um diferencial da Universidade Federal de São Carlos. Por quê? Porque, atualmente, a resolução do Ministério da Educação, que faz o regramento dos cursos de especialização, né, dos cursos de pós-graduação lato sensu, ela não tem mais essa exigência do TCC. E eu e a Karina, a gente se depara muito com esse questionamento. Mas por que vocês ainda mantêm o TCC no curso de especialização, né? Então,
Qual é a resposta para isso? A resposta é que para a gente alcançar os interesses desses alunos, fomentar parcerias e ter capilaridade em todo o território nacional, o TCC é também um instrumento para isso. Para além da formação em ciência, para além da formação em pesquisa, a gente leva muitos produtos do TCC para todo o território nacional, que hoje é o perfil dos nossos alunos. Então, atualmente, nós conseguimos chegar já em todas as regiões do Brasil, né? E com 10 anos de curso e atingindo aí o nosso número de 200 especialistas, nós já chegamos na maioria dos estados do Brasil. E um dos principais instrumentos para a gente conseguir ter realmente essa disseminação em todo o território nacional são os produtos do trabalho de conclusão de curso. E aí, indiscutivelmente, eu tenho que citar esse podcast. Eu ia falar isso, a você sei. que está acompanhando aqui, né? Esse podcast, o Compreendedor, é um produto de um trabalho de conclusão de curso da especialização, né? Então, é uma das formas de você realmente trazer as suas ideias, trazer as suas inovações e com todo o rigor metodológico, com todo o acompanhamento acadêmico, levar seus interesses para a área da dor crônica, trabalhar com a gente junto com o TCC e aí seguir a sua carreira de especialista e, nesse caso, convidar os coordenadores para voltar e falar no podcast. Exatamente, né? E eu queria fazer aqui um parênteses para agradecer a professora Ellen, que foi minha orientadora no TCC, que também não seria possível sem ela. E é isso, se não tivesse o TCC, eu não ia estar aqui hoje, a gente não ia estar aqui hoje. Foi uma coisa que surgiu, foi uma ideia que surgiu durante uma das aulas presenciais, inclusive, a possibilidade de fazer um podcast. E assim, foi uma grata surpresa, tanto o alcance quanto toda a dimensão que ele tomou, assim. E ainda pensando na própria estrutura da especialização, o TCC, várias pessoas criaram coisas muito legais, assim. Na minha turma teve o jogo, né? De intervenção, de revisão de literatura, produção de ciência também, né? A gente não pode esquecer disso. E a gente tá falando de uma universidade federal. Acho que isso é importante, porque realmente assusta, né? Na primeira aula, já ouvi muitas pessoas dizerem que não fazem um curso porque tem TCC, mas acho que primeiro é um compromisso, né, da UFSCar em dizer você é especialista, você é diferenciado. E a gente espera que um especialista saiba falar de dor, sabe criar conteúdo de dor, sabe compartilhar esse conhecimento. E aí eu desafio, né, todos a buscarem o último dia da apresentação de trabalho de conclusão de curso, né? Que a gente sabe que é um desafio por causa do tempo de prática profissional, do tempo pessoal e familiar que os nossos especialistas precisam se dividir, mas no último dia a gente vê a satisfação desses pós-graduandos apresentando o que eles construíram ao longo da graduação, vendo a qualidade, né, deles poderem compartilhar o material para falar de dor. Sempre eu falo assim, olha, não vai sair esse último dia, porque realmente eu acho que é a consolidação de tudo que eu ouvi nesses 18 meses, mas eu consigo dar a minha validação dentro da minha prática, dentro da minha formação, né? Então, a gente tem trabalhos lindos que são do estado da arte, né? A gente tem trabalhos de cartilhas, né? Que é para uso na minha clínica ou no meu serviço ou no meu município. Muitos deles a gente usa dentro da Universidade Federal de São Carlos. E aí eu acho que o especialista, ele também consegue entender que ele tem esse papel e ele tem esse conhecimento que pode passar. Então, muitos dos nossos alunos, às vezes, são de um serviço e dão uma capacitação para a sua equipe, isso já difunde o conhecimento, né? Criam materiais ou fichas de avaliação para serem usados dentro, né, do seu serviço, e eu acho que isso é o mais importante, porque o trabalho de conclusão de curso da especialização interdisciplinar em dor da UFSCar não é só um trabalho acadêmico. Ele é, se você quiser, mas eu posso criar um podcast, eu posso criar uma ficha de avaliação, eu posso criar um material educativo. Então, a gente tem formas diferentes de apresentação que não são só acadêmica, mas que trazem uma qualidade, né, de entender o fenômeno da dor e passar esse conhecimento muito grande. Então, eu acho que a satisfação de ver esse desafio pessoal também cumprido nos nossos alunos é muito grande. Eu aproveito a sua fala, Letícia, quando você comenta da origem da temática do seu TCC, né?
que, para além da escolha como coordenadores, realmente de manter o trabalho de conclusão de curso, realmente no conteúdo programático da nossa especialização, nós também temos a responsabilidade de assistir os alunos para o desenvolvimento desse trabalho, da gente acompanhar, da gente tirar dúvidas e dar elementos metodológicos e formativos para esse desenvolvimento. Então é importante falar para todos que estão ouvindo aqui que você não vai ser atribuído o seu TCC e a gente vai virar para você e falar, se vira, agora o problema é seu, me traga no final do curso ele pronto. Não, isso, há uma previsibilidade em todo o cronograma do curso, como você bem relatou, para essa fase de ideação, para pensar nos temas, ver que você tem interesse, como a Karina falou, que se aplica à sua equipe, que se aplica ao seu território, que se aplica aos seus diferentes motivos. E aí, fomentar com a metodologia, com o rigor que a universidade preconiza para a produção de pesquisa, e aí concluir realmente com a apresentação, com a conclusão e, se possível, com a aplicação, né? Como o podcast, como as cartilhas, como as fichas de avaliação e os diferentes produtos. Eu acho que o maior orgulho que eu e a Karina temos quando a gente percorre os eventos científicos da área de dor, tanto nacionais quanto internacionais, é a gente ver realmente que os alunos se formaram, choraram para apresentar o TCC, mas estão disseminando esse conteúdo quando oportunizado, por exemplo, nos eventos científicos. Então, realmente falar, nossa, tivemos o nosso dever cumprido, tivemos êxito realmente na formação desses especialistas. Muitos desses TCCs viram um produto, como um podcast, mas muitos viraram artigo, capítulo de livro, e esses especialistas, eles fazem parte hoje de sociedades da sua área de formação, levando conhecimento de dor, ou da sociedade, muitos estão dentro da Sociedade Brasileira de Dor, muitos estão indo divulgar esse TCC em eventos científicos também da sua profissão ou de dor, e isso palestrando, né, dando curso, então sendo corpo docente de outros cursos, né, para levar a dor, e eu acho que essa é a nossa meta também, né, Zé? É a gente poder formar bons profissionais e verem que eles saem voando para disseminar esse conhecimento, né? Eu falei disso recentemente, de como a especialização por si só me abriu muitas portas. Falei até na do curso, quando a gente foi fazer a divulgação da nova turma, de como não só a solidez da formação, mas como estar dentro de uma universidade federal bem estruturada e bem reconhecida me abriu portas para alcançar outros lugares, assim, outros locais profissionais, espaços para palestrar, espaços para dar aula, oportunidades de trabalho por si só mesmo, assim, ter essa troca com os colegas. Muitas vezes recebo áudios e, o que você acha aqui? Eu mando áudios também, o que você acha aqui? Eu brinco que a Jana, ali na fisioterapia, ela é quase o meu gabarito de evidência, assim, tudo que eu vejo eu falo, vamos ali, né, como é que tá? Então, a gente traz um pouco disso, assim, de ter esse contato, mas principalmente de abrir portas. De como a especialização e estar numa formação sólida e com um nome tão forte, sobre o nome de uma universidade federal, me abriu caminhos justamente para poder trilhar. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque assim, eu fiz uma especialização para entender mais sobre dor, mas a gente também quer crescer profissionalmente, a gente também quer ocupar espaços, a gente também quer crescer financeiramente, né? Não podemos deixar de falar isso. Então, é importante que as pessoas que entrem na especialização também entendam que abre portas. Ter uma boa formação em dor abre portas e fazer também como que fala? O networking, isso. Fazer o networking, ter uma troca e saber e ocupar espaços que precisam de profissionais capacitados em dor. A gente tem essa preocupação que vai além do curso propriamente dito. Então, no site, né, do nosso curso, dor.fiscar.br, tem um mapa do Brasil, onde a gente faz questão de mostrar aonde está esse especialista formado pela UFSCar, porque a gente confia na nossa formação. Né? Isso eu acho que é a primeira vitrine que o curso oferece, porque muita gente nos procura para indicação de atendimento. Também desde a primeira turma, isso que você fala de abrir portas, a gente teve pessoas que foram contratadas, que estão em serviços importantes de dor, desde a primeira turma, porque faziam um curso de especialização em dor. Né? E a gente tem essa visão, né? Estão se formando mais centros de referência em dor.
né? E para esses centros, se eles querem profissionais já formados, o nosso especialista de dor é o profissional preparado e pronto para isso. Eu acho que isso é muito importante, assim. A gente vê tanto abre portas no mercado de trabalho, mas na área acadêmica também. Quantas pessoas queriam fazer pós-graduação, mas não se sentiam aptos e hoje estão acessíveis em alguns laboratórios de dor para poder atuar nisso. E realmente as pessoas nos procuram e aí a indicação, né, desse network em diferentes regiões para a gente é muito importante. Várias pessoas se tornaram docentes nos seus cursos de graduação porque tinham essa diferenciação, né, de formação. Eu acho que isso a gente é um produto também, um resultado do curso importante, que é isso. Um especialista ele tem que estar num lugar melhor, né, com mais possibilidades de trabalho. E eu acho que a especialização traz também isso. Tem um caso muito interessante que aconteceu, acho que foi na quinta turma, né? Eu acho que foi 2022, 2023, que eu e a Karina nunca planejamos, por exemplo, alcançar até aquele momento alunos de outros países que gostariam de realizar o curso. E nós tivemos uma aluna, né, que concluiu o curso e ao longo dos 18 meses fez o curso totalmente fora do país, né? Então, realmente, eu acho que em alguns momentos nós não temos toda a dimensão do que eu posso chamar, que é um nome muito atual, do ecossistema que a gente conseguiu criar frente à interdisciplinaridade na dor crônica, né? E aí, naturalmente, as trocas vão acontecer com a equipe de docente, com os especialistas que a gente chama para voltar, né? Com os parceiros que a gente desenvolve, né? Com as visitas que a gente recebe de diferentes instituições, seja da saúde pública, da saúde suplementar. Então, fomentar esse ecossistema é determinante porque, sim, esse especialista vai conseguir chegar no seu objetivo, seja para promoção do trabalho, seja para desenvolver o seu produto, seja para desenvolver parcerias, porque hoje nós já temos realmente esse ecossistema e a gente oferece e oportuniza para todos os especialistas. E vamos falar de questões práticas. Tá, eu sei que são 18 meses, eu gostei, eu achei lindo, quero meu nome lá na lista de especialista. Então tá, são 18 meses, quais finais de semana? A gente citou aqui que é online, mas como é que é essa história? Vamos trazer assim para ninguém ficar com dúvida. Não, ó, eu sei como funciona. São 18 meses, né? A aula é de sábado e domingo, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. São aulas síncronas, gravadas, mas a presença ela é computada, né, na forma síncrona, de 3 em 3 semanas. E uma coisa que a gente tem um compromisso é cronograma publicado, as datas a gente não muda. Pode ser que a gente tenha alguma mudança de professor, mas as datas não mudam, porque muitos dos nossos especializandos trabalham, dão plantão, então já tem que organizar a própria agenda ou a vida familiar, né? Com a mãe, com o pai, com a rede de apoio. As aulas são síncronas, então a gente tem essa troca com o professor e acho que além de ficar gravado e ter o acesso a essa gravação, o que é importante na nossa especialização é que você terminou a especialização, você que quer voltar, Letícia, para assistir alguma aula, enquanto o curso existir, a gente fala, esse aluno tem acesso a uma aula que ele quer rever, né? Eu não trabalhava com isso antes, Karina, eu era só da UTI, agora eu estou trabalhando numa parte mais musculoesquelética. O nosso especialista em dor, mesmo quando ele termina a sua formação, ele pode assistir qualquer aula. Então, ele entra em contato com a gente, ele entra de forma síncrona na aula para poder assistir essa aula. Até porque a gente sempre aprimora o curso e às vezes pode ser que tenha uma aula diferente. Então, esse acesso, porque a gente acredita que a gente é parceiro, que a gente cria uma rede também, né, desse cuidado para dor. Então, se esse aluno quer voltar para ou rever um tema que na época não era tão importante na sua prática profissional e agora ele acha que ele quer rever, que ele quer discutir de novo, que ele tem uma dúvida que quer conversar com o professor, ele tem esse acesso. Então, a gente sempre tem, né, visitas dos nossos ex-especialistas em alguma aula, né? Então, a gente tem, além dessas, né? Então, final de semana, sábado e domingo, de 3 em 3 semanas, a gente tem três momentos presenciais que são realizados em São Carlos para a parte prática das avaliações e da educação em dor.
É importante para o aluno interessado em realizar o nosso curso, Letícia, é realmente entender primeiro que nós temos muita seriedade com esse cronograma, né? Toda a abertura de aula que eu faço, né, eu tomo cuidado de falar para os alunos e agradecer a confiança que eles estão depositando na gente, porque eles estão abrindo mão, muitas vezes, do trabalho, remanejando a agenda, estão abrindo mão de estar com a família aos finais de semana, eles estão abrindo mão de descansar, né? Então a gente primeiro tem essa seriedade e o compromisso com as datas. Dito isso, né, o que é exigido para esse aluno, para além do alinhamento com as datas, realmente ter o recurso tecnológico para acompanhar a nossa aula, então um smartphone, um computador, um tablet com acesso à internet. E aí, como as nossas aulas são ao vivo, né, a gente preconiza sempre que possível você participar e interagir durante as aulas para a gente ter essa troca e criar esse ambiente interdisciplinar que a gente preconiza. Então, o que o aluno precisa se organizar? Com essas datas, com os recursos tecnológicos para acompanhar as aulas ao longo desses 8 meses. Por exemplo, nós estamos com uma turma que vai iniciar agora em 2026, agora no mês de junho. Então, a gente vai seguir com um cronograma de junho deste ano até novembro do ano que vem, com datas já pré-estabelecidas, que a gente não altera, para esse aluno se organizar e, com os recursos que ele tiver disponível, estar participando e assistir às aulas. E assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é muito gostoso a discussão. Tem dia que a gente tem dia que a discussão é muito boa, tem dia que a discussão vira uma discussão. E eu acho legal a ideia do síncrono, porque além de você poder tirar dúvida com o professor ali no ao vivo, poder interagir com os colegas, tudo, o assíncrono, algumas vezes, você deixa passar. Ah, não deu tempo de assistir essa semana. Eu acho que é uma boa ferramenta, porque às vezes você pode voltar e visitar, mas o síncrono dá essa sensação de você estar ali presente e poder tirar suas dúvidas. Mesmo porque a gente está falando de um corpo docente incrível, muito bem escolhido, né? E vocês querem falar um pouco do corpo docente? Sim, mas antes de iniciar o corpo docente, acho que é importante observar que a gente dá a oportunidade para os nossos alunos, e aí eu vou falar que é um diferencial dele ter um momento síncrono E o e assíncrono, sim. assíncrono, a depender de algum tipo de intercorrência. Então, né, você é estimulado que participe, como você bem observou, das discussões e da troca com a nossa equipe de docentes, mas que por diferentes motivos você não pôde participar, você também vai ter a oportunidade de acompanhar as aulas gravadas. Então, ele tem condições de ter os dois momentos, sempre pensando na formação. Que não significa que você pode faltar de todo síncrono e assistir só assíncrono. É bom deixar claro, porque tem uma presença a ser seguida também, né? A gente prima, né, realmente por uma elevação do seu conhecimento, né? Até por respeito nesse investimento, porque é um investimento financeiro e pessoal. Então, tem atividades avaliativas por módulo, que tem que atingir o nível 7, para que a gente tenha realmente essa consolidação do saber, né? Eu acho que a gente tem um corpo docente realmente pensado com muito cuidado e também com muito carinho. Assim, a gente está indo para a 9ª turma, né? E são pessoas de referência na dor, tanto dentro da UFSCar como fora, nas instituições parceiras, né? Então, a gente tem da Federal do Sergipe, a gente tem gente da Universidade de São Paulo, da Federal da Bahia, né? Que são pessoas realmente parceiras. Então, essas é uma rede mesmo, é o que a gente fala, uma rede de conhecimento de dor, né, para essa difusão de conhecimento e com diferentes profissões. Então, a gente tem biólogo, a gente tem farmacêutico, a gente tem assistente social, a gente tem enfermeira, fisioterapeutas, médicos, né, terapeuta ocupacional, para gerontóloga, que são docentes do nosso corpo docente da especialização, e é para a gente poder ter esses olhares diferenciados, né? A complementação desses saberes diferentes. E o curioso, né, que a gente foi aumentando essa equipe de trabalho, né, e também ao longo do tempo, nossos próprios especialistas também foram compondo a nossa equipe docente, né? Então, acho que esse também é um aspecto interessante, que a gente conseguiu também aproximar os nossos especialistas para o corpo docente do curso, né? E isso realmente traz mais pertencimento aos alunos também, né? Não só pela qualidade, mas porque eles se veem realmente nas aulas que eles assistem, entendendo realmente que a especialização pode oportunizar você também ser docente
no nosso curso. O Zé, você está querendo dizer que além do TCC virar um produto, tem especialista que vira membro do corpo docente? Você Como que é viu? isso? Aguarde os nossos convites. E você viu que ela se apropriou tanto que até ela tá apresentando esse podcast, você viu? Nos conte você, então, nessa inversão de papel, como foi ser um docente da especialização interdisciplinar em dor? Olha, foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa, principalmente quando eu recebi o convite. Eu fiquei até meio assustada. Falei, gente, e agora o que que eu faço? Mas, de fato, foi uma grata surpresa poder fazer parte, uma responsabilidade pensando no nível da formação, no nível da especialização, o quanto eu precisaria me dedicar para que aquela aula fosse tão à altura, né? Inclusive de quem eu estava ali, não só ajudando, mas que eu estava ali substituindo naquele momento. Mas, assim, para mim foi um prazer imenso. Do mesmo jeito que é um prazer imenso estar aqui hoje, fazer parte da equipe, poder estar presente ali, disseminar um pouquinho do meu conhecimento que eu aprendi ao longo desses anos, para mim é sensacional. Eu acho que a gente consegue também lapidar, né? Assim, as qualidades que a gente vê dos nossos alunos. Quando a especialização iniciou presencial e quando, né, por causa da pandemia, a gente teve que passar para o formato online, a gente também tinha um receio, isso vai dar certo? A gente vai criar os mesmos vínculos que a gente teve na primeira, na segunda e na terceira turma? E, surpreendentemente, a gente cria esses vínculos no online, né? Quando a gente se encontra no primeiro momento presencial, parece que a gente tá lá todo dia com as pessoas, né? Isso pra gente, acho que foi muito surpreendente, e a gente vê ao final do curso, né, esses vínculos entre as diferentes profissões e muitas vezes diferentes regiões do Brasil, né, a gente sabendo que as pessoas discutem o caso, apoiam o colega, né, mesmo Sim. online. Eu acho que isso é incrível, é uma coisa que a gente não pensava em atingir, mas que isso também é fruto do compromisso de cada aluno, né, de cada pós-graduando da especialização, né, e a gente cria esses vínculos no online. A gente cria muito mais do que a gente imagina. Quando a gente vê, chegou lá a gente fazendo todo aquele auê no presencial e todo mundo tentando entender, gente, de onde que saiu esse povo. E parece que É. vocês conhecem há muito mais tempo, né? E a gente teve, né, desde da quinta turma, da sétima turma com vocês, né? Essa interação incrível, né? E de uma relação, inclusive, de amizade, né? E que não se encerrou com a conclusão do curso, né? Acho que isso também é muito gratificante para nós, né? Ver os nossos alunos se reunindo, né? Seja para um momento de lazer, seja para um momento acadêmico, científico, e ocupando esses espaços, né? Então, a gente vai, né, rodando as nossas turmas, né, formando novos alunos, encerrando os ciclos, mas a gente consegue interpretar e ainda monitorar os nossos especialistas, que eles realmente estão juntos, estão próximos e estão atuando no manejo da dor crônica. Então, vale a pena ser especialista interdisciplinar em dor pelo UFSCar. Eu acho que só tem que vir, né, para a próxima turma, que agora se inicia em junho. E fiquem acostumados que a Karina é possessiva e elas vão roubar todos para você, todos para ela. Isso é verdade. Uma vez o especialista em dor vai ter que me aguentar, dizendo, olha, é meu, e eu fico olhando, né, para ver justamente se está trabalhando direitinho. Mas eu acho que é isso, né? A gente cria uma rede, assim, a gente oportuniza outras situações para os alunos, mas um ajuda o outro a criar essa rede, abre espaço, né? Então, a gente teve o Congresso de Medicina da Dor, onde vários especialistas, você participou de uma mesa, e ver uma mesa num Congresso de Medicina da Dor, que é um congresso da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em que a gente apoia, mas que tem a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto junto, a Universidade Federal de Alfenas, e duas mesas onde a grande maioria era especialista interdisciplinar em dor da UFSCar, deixa a gente muito orgulhoso, assim, de ver que vocês, e diferentes turmas, eu acho que isso é o mais importante, diferentes turmas que se conversam e acabam se comunicando, né? Isso pra gente é uma grande satisfação. E manter essa engrenagem funcionando,
Eu acho que é nosso principal compromisso com os especialistas, a nossa competência de coordenadores gerais. Então, tá atuante nesses eventos, tá atuante em diferentes municípios que eu e a Karina visita, tá atuante em discussões de políticas públicas, né? Então, você manter essa engrenagem funcionando para realmente dar esse acolhimento para as diferentes demandas do nosso aluno, faz realmente a gente, como coordenador, se movimentar. Então, realmente, ter os especialistas das diferentes regiões do Brasil, das diferentes formações, e ouvir as demandas, que muitas vezes a gente, algumas, né, ideias, alguns produtos que surgem para nós que a gente nunca dimensionou isso, faz também nós, como coordenadores, se movimentar, tá sempre num processo de aprimoramento do curso e sempre fomentando essas oportunidades. Muito bom. Além dessas duas carinhas aqui, que vocês vão ver bastante durante o curso, também tem a gerente da especialização, que é a Lauren. Assim, eu tô muito feliz de receber vocês, receber meus chefes aqui, receber a Big Boss e o dono da grana. Ele que manda. Queria agradecer mais uma vez pela parceria do curso com o podcast. Queria agradecer novamente a professora Ellen. Queria agradecer também a Casa das Vozes, que esteve comigo aí na primeira temporada e agora está com a gente nessa segunda temporada. E dizer para vocês que vai ter mais episódio do Compreendedor e acompanhe essa segunda temporada agora em vídeo. Até breve. Você ouviu o podcast Compreendedor com Letícia Franco.